Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje do módulo 4 Indicadores. Na continuidade da parte 1, marco conceitual, falaremos sobre os limites no uso dos indicadores, os indicadores no ciclo de políticas públicas, a qualidade dos serviços públicos e os indicadores de desempenho. Com relação aos limites dos indicadores, é preciso lembrar que os indicadores são representações simplificadas de uma dada realidade, são fotografias aproximadas e sujeitas a erros e a limites. Não existem cifras absolutamente exatas. Pesquisadores e gestores são falíveis. Devido a isso, não se pode confiar cegamente nas medidas elaboradas. O pesquisador ou gestor devem avaliar sistematicamente a sua adequação e a sua confiabilidade. Por fim, os indicadores não são neutros. Relacionam-se com os objetivos de quem os controla ou financia e quem os elabora, por exemplo, governo, empresas e sociedade. Com relação aos indicadores sintéticos, especificamente, antes de analisar os seus limites, vamos explorá-los um pouco mais. Em primeiro lugar, eles abarcam mais de uma dimensão para o mesmo fenômeno. O propósito é captar da melhor forma possível a complexidade da realidade. Para tanto, é preciso escolher as dimensões mais importantes para retratar o fenômeno sob análise, que serão os subindicadores. Vejamos a figura a seguir, que operacionaliza o conceito de qualidade de vida. Nós vemos, então, nesse gráfico representado o conceito de condições de vida ou qualidade de vida, melhoria de condições de vida, em 4 subdimensões, os subindicadores. A primeira dimensão, o subindicador, seria condições de moradia, a segunda, situação da saúde, a terceira, perfil educacional e a quarta, inserção ocupacional. Em relação a cada uma dessas dimensões ou subindicadores, nós temos fontes de dados e informações específicas. Com relação a condições de moradia, nós podemos buscar a combinação de dados de diferentes fontes, por exemplo, através de cadastros públicos, informações obtidas nos censos demográficos. Com relação à situação de saúde, pesquisas também do IBGE e outras instituições. E em relação às outras 2 dimensões, registros de programas sociais, também pesquisas do IBGE, censos demográficos e outras estatísticas públicas. Obtidas essas informações através dessas diferentes fontes, nós podemos elaborar ou construir os seguintes indicadores específicos para cada uma dessas 4 dimensões. Com relação a condições de moradia, a taxa de cobertura da rede de abastecimento de água, ou seja, da rede geral de abastecimento de água. Com relação à situação de saúde, a taxa de mortalidade infantil. Em relação ao perfil educacional, a taxa de evasão das escolas públicas, por exemplo. E com relação à inserção ocupacional, a taxa de desemprego, de emprego e desemprego. Então, a partir então, da busca e da análise, da coleta de dados dessas diferentes fontes, nós podemos relacionar esses indicadores com as respectivas dimensões do conceito de qualidade de vida ou condições de vida. Nós podemos, em relação aos indicadores sintéticos, ou usar essas subdimensões e subindicadores de uma forma isolada, justaposta, como nós vimos anteriormente nessas diferentes dimensões do conceito de qualidade de vida, ou então resumir as diferentes dimensões no indicador sintético, que também pode ser chamado de índice. Esse resumo pode ser feito através da soma ou então da média relacionada aos elementos internos, os subindicadores que compõem esse conceito. Antes de somar ou se calcular a média dos subindicadores, cada um deles pode ser multiplicado por um peso específico. E essa ponderação é usada ou para ressaltar um dos elementos internos, ou então para equilibrar as diferenças entre eles. Por exemplo, eu quero ressaltar no IDHM o aspecto relacionado com saúde, ou então outro exemplo, no caso de equilibrar as diferenças entre eles, ao construir um indicador sintético de crimes violentos
e selecionar homicídios e lesões corporais, nós podemos, como os homicídios a incidência dos homicídios é bem menor do que as lesões corporais, que elas são mais frequentes, nós podemos atribuir aos homicídios um peso específico, que pode ser a pena média prevista no Código Penal, né? Que a pena média seria mais ou menos 13 anos de pena média, que é a diferença entre a pena máxima e a pena mínima, né? E em relação às lesões corporais, uma pena média menor. Com isso, nós podemos ressaltar, fazer aparecer, né, os homicídios, que são fenômenos bem menos incidentes do que as lesões corporais. E com isso, nós conseguimos equilibrar as diferenças em termos de frequência desses dois subindicadores. No caderno de estudos, vocês terão outros exemplos de indicadores sintéticos que dimensionam, então, essas diferenças, né, e modalidades específicas de construção dos indicadores sintéticos. E agora, então, nós chegamos aos limites dos indicadores sintéticos. Embora eles pretendam dar uma ideia da complexidade dos fenômenos sociais, né, eles apresentam problemas ou limites que sempre têm que ser cotejados na hora de calculá-los e utilizá-los. Em primeiro lugar, eles podem misturar subindicadores muito distintos, por exemplo, longevidade, renda e escolaridade, no caso do DH, são índices, né, e fenômenos muito distintos. Isso faz com que o valor do índice, né, do índice global, muitas vezes esconda variações internas expressivas desses elementos. No caso do DH, novamente, eu posso ter, por um período a outro, né, uma piora do índice geral. O DH piorou em relação ao período inicial, mas em relação aos elementos internos, eu posso ter observado e verificado uma melhora que o índice geral, o valor geral, esconde, ou então vice-versa, né? O IDH pode ter melhorado e um dos seus subindicadores pode ter piorado. Então, o resumo, através desse valor do indicador sintético, pode esconder essas oscilações, essas variações que podem ser expressivas de cada subindicador interno a ele. Por vezes, quando os subindicadores são muito correlacionados, é preferível usar apenas uma dimensão que represente as demais. Geralmente, nos indicadores sintéticos, se utiliza o indicador, o aspecto renda. E, muitas vezes, essa renda está relacionada com melhorias em condições de saúde ou de escolaridade, né? Então, se essas correlações, essas aproximações entre os subindicadores são muito curtas, né, muito expressivas, por que eu vou utilizar 13 subindicadores? Eu posso escolher um deles, né, que represente todos os demais, né? Então, às vezes, um indicador simples que utilize apenas uma dimensão, um exemplo, escolaridade, é muito melhor, né, é mais fácil de entendimento e dá conta, né, de todos os outros, representa todos os outros. E, por fim, o significado do indicador sintético pode ser muito complexo, né, e traz mais complicação do que esclarecimento em relação ao fenômeno. Assim, há casos que é preferível utilizar medidas simples e mais claras, com uma única dimensão, do que indicadores sintéticos e complexos que abrangem mais de uma dimensão do fenômeno. Agora, então, vamos abordar o segundo momento dessa videoaula, que são os indicadores do ciclo de políticas públicas. Antes de abordar especificamente os indicadores, vamos examinar o que representa o ciclo de políticas públicas em termos de uma figura, que é um esquema simplificado que demonstra, então, as etapas de produção das políticas públicas. Então, aí nessa figura, nós temos representado o ciclo das políticas públicas. Nós temos que pensar que essas fases elas não são lineares, né? Elas podem apresentar retrocessos, pulos, né? Mas, para simplificar de uma forma analítica, né? Para nós entendermos melhor o que é cada fase, se torna um instrumento didático importante, então, para se produzir esse entendimento. A primeira fase, então, do ciclo de políticas públicas
é a fase da formação da agenda. Nesse momento, os problemas sociais são identificados, os problemas a serem atacados em termos de políticas públicas e as demandas prioritárias das comunidades são delineadas e mapeadas. Esses problemas e demandas, então, são especificados em termos de uma agenda governamental, onde são traçadas as prioridades, né, a serem atacadas no primeiro momento, ou então estabelecendo um curto, médio e longo prazo. Então, as demandas, né, e os problemas são priorizados, né? Alguns são deixados para o segundo momento e outros são descartados da agenda governamental. A partir, então, dessa priorização através da formação da agenda, nós vamos, então, para a fase da formulação das alternativas, e onde, então, é importante se cotejar todas as alternativas de solução desses problemas e serem selecionadas as mais fáceis ou mais importantes de serem atacadas, de serem utilizadas naquele momento, tendo em conta os recursos necessários para desenvolvê-las. É a fase do planejamento dos projetos e programas, né, onde então se obtém a partir dos dados diagnóstico da realidade, né, um panorama geral do contexto, né, e se prioriza então quais as ações e projetos a serem desenvolvidos no primeiro momento. A partir, então, dessa priorização dos elementos a serem atacados no primeiro momento e do planejamento, os projetos e programas são implementados, executados através de ações específicas, ações gerenciais específicas, né? E os indicadores, então, diz respeito ao acompanhamento da execução dos programas e projetos. E para, então, no último momento do ciclo de políticas públicas, a última fase, seria a fase da avaliação dos resultados pretendidos, né, das políticas públicas, dos programas e projetos. Num momento um pouco mais avançado da avaliação, nós temos a avaliação de impacto, onde nós vamos mensurar as consequências dos resultados das políticas para o meio, para a realidade na qual essas ações foram executadas. Os indicadores são utilizados em todas as fases do ciclo de políticas, mas principalmente porque permitem: 1. Elaborar um diagnóstico da realidade, onde será realizada a intervenção. 2. Medir a eficiência, eficácia e efetividade dos programas executados, apontando para a continuidade ou não das políticas, de acordo, então, com os resultados atingidos ou não. No caso específico dos indicadores de monitoramento e avaliação de programas e projetos, eles já devem ser propostos, elaborados na fase do planejamento da política. Fazem parte, então, do programa e do projeto da política. É importante não deixar eles para serem elaborados após a implementação da política, porque com isso a gente não vai ter, então, como medir a continuidade das ações e dos resultados das ações desde o primeiro momento em que elas serão executadas. Então, vejamos indicadores em cada fase do ciclo de políticas públicas, quais indicadores específicos para cada momento. O primeiro momento, que é o momento da definição da agenda. Nós, nesse momento, então, fazemos o diagnóstico, análise da situação, né, que são os indicadores sociais ou de contexto social. Esses indicadores de diagnóstico e análise da situação envolvem temáticas diversas para a identificação do problema, do contexto e das demandas prioritárias que podem desembocar em políticas. A origem dos dados para a construção desses indicadores: censos demográficos, pesquisas amostrais, estatísticas públicas, fontes de dados secundários, etc. Já na fase da formulação e concepção do programa, é preciso prever os indicadores de monitoramento e avaliação, em geral quantitativos, envolvendo os aspectos importantes para a gestão dos programas. É na fase, então, do planejamento que os indicadores de monitoramento e avaliação são elaborados, não deixar para depois. Então, quais aspectos importantes a serem considerados na elaboração desses indicadores? Insumos, projetos, atividades e resultados. Um outro exemplo de indicadores dessa fase
seriam aqueles itens do quadro lógico, que são requeridos do quadro lógico. Itens que se referem a medidas relacionadas com o objetivo geral do projeto ou programa, os objetivos específicos, os resultados e as atividades a serem desenvolvidas para se atingir os resultados pretendidos. A origem desses dados para a elaboração desses indicadores específicos, censos demográficos, pesquisas amostrais, e aqui entram também, no primeiro momento, os registros administrativos e os dados institucionais da instituição, da organização que está executando, né, o programa ou o projeto. Na fase do gerenciamento da execução ou da implementação da política, também chamado de processo ou indicadores de processo, os indicadores e metas elaborados anteriormente entram em ação. Então, na fase anterior eles são elaborados, os indicadores, e aqui eles vão ser acompanhados desde o primeiro momento, desde o primeiro dia da execução da política. Os indicadores, se bem elaborados anteriormente, serão a base para a tomada de decisão segura e bem fundamentada, e permitem também mudança de rota, algumas alterações na política pública ou no programa ou projeto, a partir do momento que se observa, então, que ele não foi bem elaborado e que tem que ser retomado alguns aspectos anteriormente destacados. A comparação entre os valores aferidos e as metas estabelecidas irá oferecer ao gestor e aos demais interessados um quadro para avaliação do andamento da execução do programa ou projeto de política pública, a origem dos dados, registros administrativos, informações geradas pelo próprio programa, etc. Vejamos um exemplo desses indicadores na figura a seguir. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de indicadores de insumo, de processo, de resultado, de impacto, bem chamado indicadores de acompanhamento de programas de transferência de renda, com relação aos programas de transferência de renda. Então, indicadores de insumo seriam o gasto público em programas de transferência de renda, os recursos humanos existentes para executar esses programas de transferência de renda, a capacidade institucional em termos de sistemas de informação, etc., que as organizações envolvidas com esses programas possuem ou não possuem. Em relação aos indicadores de processo, nós temos o percentual de famílias atendidas pelos programas de transferência de renda, a exemplo do programa Bolsa Família, e o percentual de famílias selecionadas, né? Então, nós podemos ter um conjunto maior de famílias selecionadas e um conjunto menor de famílias atendidas. Indicadores de resultado diz respeito à proporção de indigentes que aumentou ou diminuiu após a implementação desse programa de transferência de renda, ou então se houve uma redução do nível da proporção de pobres na população. E, por fim, indicador de impacto é que, a par ou além da redução da proporção de indigentes ou então de pobres na população, nós podemos verificar também se houve uma diminuição da evasão escolar, se houve uma redução da desnutrição infantil, se houve uma redução da mortalidade infantil, se houve uma redução da violência, etc., em relação àquele ambiente onde os programas de transferência de renda estão sendo implementados. Por fim, a última fase, né, do ciclo de políticas públicas, pensando eles enquanto fases sucessivas, é quanto à avaliação dos resultados. Nesse momento, então, são importantes indicadores que meçam especialmente a eficácia, que é a medida do grau em que o projeto atinge seus objetivos e metas em determinado período, sem priorizar os custos. Por fim, então, com relação ao último momento, a última fase do ciclo de políticas públicas, nós temos uma avaliação dos resultados e indicadores específicos para esse momento. Esses indicadores, eles precisam medir especialmente a eficácia, que é a medida do grau em que o projeto atinge os seus objetivos e metas em determinado período, sem priorizar os custos,
ou deixando os custos para um segundo momento, ou para uma segunda medida, que é a eficiência. Aí entram os custos. A eficiência permite analisar a relação entre o custo e o benefício para que os objetivos e metas sejam alcançados. Então, é preciso aquilatar, avaliar se os benefícios foram maiores, né, mais elevados ou menos elevados do que os custos. E, com isso, então, se decidir sobre a continuidade ou não da política pública. E, por fim, a efetividade e o impacto, que indica se o projeto modificou a realidade como propunha, os seus efeitos no contexto em que as ações foram desenvolvidas. A origem dos dados para esses indicadores: registros administrativos, informações dos próprios programas, censos demográficos e pesquisas amostrais, que mostram, então, a realidade antes e depois da intervenção e da aplicação da política, grupos focais com beneficiários para verificar, então, o grau de satisfação com a política desenvolvida, né? Então, o censo demográfico, como um exemplo, né? Eles podem dar, num primeiro momento, um período anterior à aplicação da política, se havia um percentual X de indigentes ou pobres. No segundo momento, após a implementação da política, nós podemos considerar se a partir então dessa implementação houve uma redução nesse segundo momento do percentual de pobres indigentes. Então, tempo 1, indicador medido no tempo 1 e depois, posteriormente, indicador medido no tempo 2. Um exemplo, uma política pública fictícia, né, que nós desenvolvemos especialmente para esse curso, para esse módulo, é um programa de reorganização de favelas financiado pela Prefeitura Municipal do município Ai Meu Deus. Então, o indicador, ou a política pública seria eficaz ao atingir os objetivos e metas de melhoria nas condições de moradia, saneamento básico, infraestrutura e acessibilidade a que se propôs. Esse programa de reurbanização de favelas seria eficiente ao ter baixo custo em relação aos benefícios obtidos, a exemplo do baixo custo por unidade habitacional construída. E ele seria efetivo ao reduzir efetivamente ou eficazmente o percentual de mortalidade infantil, reduzir o nível de criminalidade e melhorar a qualidade de vida no meio local onde o programa de urbanização de favelas da prefeitura do município foi implementado. Agora, então, passemos ao terceiro ponto dessa videoaula, que se refere à qualidade no serviço público e os indicadores de desempenho. Inicialmente, é preciso destacar que esses indicadores de desempenho são distintos dos vistos até aqui. Por quê? Porque enquanto os anteriores se referiam ao programa ou projeto, esses indicadores de desempenho diz respeito à instituição ou à organização como um todo, e não apenas a um projeto ou programa específico, como política pública específica. Antes de falar especificamente dos indicadores de desempenho, nós abordaremos a qualidade no serviço público, a qual, então, esses indicadores estão diretamente relacionados e pretendem medir. A qualidade do serviço público difere da do setor privado. É preciso ressaltar esse ponto inicialmente. Enquanto que para o empresário o objetivo é o lucro, nas organizações prestadoras de serviços públicos o objetivo é a prestação de serviços públicos de qualidade. Essa prestação de serviços públicos de qualidade não é algo dado. Ela é construída durante a elaboração e gestão das políticas públicas. O gestor público deve se incumbir de duas tarefas primordiais para atingir a qualidade da prestação de serviços públicos. A primeira tarefa, fazer com que os serviços prestados cheguem aos seus destinatários no tempo e nas condições adequadas. E a segunda tarefa, zelar pela imagem externa da organização junto aos envolvidos e à opinião pública. Em síntese, a qualidade do serviço público é a totalidade de propriedades e características de um bem ou serviço que confere as habilidades de satisfazer as necessidades dos usuários, sejam essas características e propriedades implícitas ou explícitas, dentro do prazo que os usuários desejam
e a um valor justo. Agora, com relação ao desempenho. O desempenho é a expressão quantitativa ou qualitativa do funcionamento de um programa ou organização, consideradas todas as dimensões relevantes para a demonstração do alcance dos resultados em relação à satisfação de expectativas de diferentes públicos, seja o público externo, seja o público interno. Os indicadores de desempenho, ou desempenho especificamente, ele permite responder em que ponto estamos ou em que ponto a organização se encontra e para onde nós estamos indo, para onde a organização está se deslocando. A equação simplificada do desempenho aparece na figura a seguir. Então, aqui nós temos, né, à direita, então, o desempenho, o conceito de desempenho, e à esquerda, o que é necessário para atingir esse desempenho. Nós precisamos de recursos, considerar os recursos gastos, os esforços empregados com a utilização desses recursos para se atingir o desempenho e os resultados alcançados. Então, esses três aspectos, recursos gastos, esforços empregados e resultados alcançados correlacionados, eles vão dar a ideia, então, do desempenho ou do indicador de desempenho a que essa organização atingiu ou pretende medir. A avaliação do desempenho. A avaliação de desempenho ela representa o esforço sistemático de uma organização para avaliar a sua gestão orientado ao cumprimento da sua missão específica, a partir da otimização dos processos, dos esforços e do emprego correto, então, dos recursos disponíveis. Para isso, é necessária a implantação de um sistema interno de monitoramento e avaliação de desempenho, e esse sistema ele tem que ser alimentado e revisado sistematicamente. Ocorre que existem dificuldades para a implementação de sistemas de avaliação de desempenho nas organizações. E essas dificuldades dizem respeito especificamente a 4 aspectos principais. A avaliação institucional geralmente não é uma prática desenvolvida, e essa avaliação, como uma iniciativa específica e inovadora, implica em mudanças que nem sempre são desejadas pelos participantes e membros internos da organização. O segundo aspecto, há uma desconfiança quanto à utilidade de se elaborar indicadores ou sistema de indicadores, porque isso requer trabalho extra, trabalho específico, porque eles precisam ser alimentados e revisados periodicamente. O terceiro aspecto seria a publicação dos indicadores, ainda é um tabu. Então, se os indicadores demonstram que a organização não está atingindo o desempenho pretendido, certamente eles não serão publicados. Do contrário, se esses indicadores forem positivos, eles serão publicados. Então, há uma seletividade na hora de se escolher quais indicadores que podem ou não ser publicados, ser publicizados para o grande público. E, por fim, muitos sistemas de indicadores existentes são deficitários. Então, as informações que nós obtemos e são acessíveis atualmente, elas muitas vezes são deficitárias e não cobrem todos os aspectos, todas as dimensões necessárias para se avaliar o desempenho de uma organização. Um exemplo de indicadores de desempenhos podem ser dados agora, um exemplo pode ser abordado agora com relação ao desempenho das polícias. Esses exemplos, que a seguir eu vou tratar, eles foram desenvolvidos pelo pesquisador e sociólogo Inácio Cano, numa publicação de 2011 que está disponível na nossa biografia complementar do módulo 4. Então, com relação à primeira dimensão, desempenho, nós podemos medir a incidência criminal e relacionados então ao desempenho das polícias, como eu falei anteriormente. Então, esses indicadores relacionados com a incidência criminal dizem respeito ao objetivo último nas polícias, que é, por exemplo, a redução das taxas criminais, o aumento de uma sensação de segurança na população. E essas taxas criminais, os dados já estão disponíveis, seja nos sistemas de indicadores de mortalidade,
do Ministério da Saúde, seja então através, com relação à sensação de segurança, por exemplo, nós temos que desenvolver pesquisas específicas para medir, para avaliar dentro da população, né, se as pessoas se sentem ou não seguras em, por exemplo, caminhar nas ruas do seu bairro e em determinados turnos do dia. Né. Algumas dessas pesquisas estão disponíveis, né, mas existe uma grande necessidade de desenvolver mais dessas pesquisas, porque as pesquisas geralmente ou elas são desatualizadas, né, ou então elas se referem a cidades, a municípios específicos. Muitas vezes as prefeituras mesmas, elas contratam pesquisadores para desenvolver essas pesquisas de otimização em seu território. Um segundo exemplo de indicador de desempenho relacionado com a atividade das polícias seria a própria atividade policial. Esse indicador ele pode ser mensurado, né, aquilatado através de índices de número de presos, quantidade de objetos e produtos ilegais apreendidos, chamadas de emergências atendidas, ações preventivas, veículos recuperados, desaparecidos encontrados, enfim, uma série de informações que já existem, né, que as polícias elas já registram e acompanham, que podem ser transformadas então em indicadores de atividade policial. Um terceiro exemplo de indicador de desempenho voltado então às polícias seria o esclarecimento de crimes. Indicador de esclarecimento de crimes, né? Então poderia ser obtido através de uma variável, né, que meça, né, ou que dê conta dos suspeitos presos ou inquéritos policiais remetidos em relação às queixas ou em relação às ocorrências registradas relativas a diferentes delitos, né, ou contravenções penais, né? Por exemplo, suspeitos presos de furto de veículos, né, em relação à quantidade enorme de queixas e de ocorrências registradas de furto de veículos. Um outro exemplo de indicador de desempenho voltado às polícias seria com relação à percepção de segurança. Ela está relacionada com o que já falamos anteriormente, incidência criminal, né? Mas elas podem abordar outros aspectos da sensação de insegurança, como, por exemplo, né, através de surveys, se avaliar a imagem das polícias, se avaliar até que ponto a atuação da polícia está sendo efetiva, né, e eficaz em relação ao problema de segurança que é identificado no espaço social específico, seja um bairro, seja um município, seja um estado. Por continuidade, então, um outro indicador de desempenho das polícias seria a avaliação da atuação da polícia pela comunidade, também está relacionado com a percepção de insegurança, pode estar relacionado, e seria medir a satisfação da população com relação aos serviços prestados pelas polícias através de surveys e também entrevistas com lideranças comunitárias, pessoas representativas do meio, que se quer avaliar então a atuação das polícias, sejam bairros, regiões de orçamento participativo, municípios. E por fim, né, dentre outros vários exemplos de indicadores de desempenho, nós podemos obter indicadores relacionados à estrutura e gerenciamento das polícias. Então, esses envolvem também dados qualitativos específicos com relação a aspectos internos da organização policial. A satisfação dos policiais com o salário recebido, os tipos de ingresso que a organização desenvolve e o tempo de formação que cada polícia executa, né, para o ingresso dos policiais, se há acompanhamento psicológico ou acompanhamento geral em termos de saúde, os cursos de capacitação ou de melhor aperfeiçoamento dos policiais ao longo da carreira, quais cursos estão sendo oferecidos, quantos policiais frequentaram esses cursos, e também a gente pode pensar num efeito desses cursos, né, dessa formação e capacitação
atingida, né, ou frequentada pelo policial, na sua atuação, na sua atuação específica, se eles estão provocando, então, mudanças, né, e melhoria, aperfeiçoamento da sua atuação específica, cotidiana, e daí nós teríamos que ter um acompanhamento, uma observação, entrevistas com os policiais egressos desses cursos. Então, é só alguns exemplos, a infinidade de indicadores de desempenho que nós poderíamos elaborar em relação às polícias. Nós lembramos, por fim, então, que no caderno de estudos vocês podem encontrar outros exemplos de indicadores do ciclo de políticas públicas e de indicadores de desempenho, bem como exercícios de fixação de conteúdos. Vocês podem também consultar a bibliografia básica, complementar e por áreas temáticas. Vocês terão bibliografia específica para, por exemplo, a área da saúde, educação, segurança, desenvolvimento sustentável, etc., né? As dúvidas serão esclarecidas nos chats. E com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Ao mesmo tempo, comunicamos que a próxima parte do nosso módulo 4, que se refere aos indicadores, tratará dos tipos de fontes de dados disponíveis, juntamente com a análise de indicadores já elaborados. Bons estudos e boa continuidade do curso para todos.